Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo eu quero fazer um react com vocês, na verdade um react do react, de um vídeo que uma das inscritas aqui do canal, né, tinha me marcado já tem um tempo e pela minha lerdeza e falta de tempo eu não tinha percebido. Então eu vou fazer esse react junto com vocês, espero que vocês gostem. Então vamos lá, a inscrita aqui do canal é a Mariana. Mariana, ela é dona da Bonsai Studio, que é o estúdio dela de design gráfico. Ela tinha reagido a um vídeo do Kimura, onde ele falava um pouco sobre programas e tal, ela acaba me mencionando nesse vídeo. Então vamos ver aqui o que é falado e a gente vai reagir junto, beleza? Tudo certo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu sou a dona do Bonsai Studio e hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, que inclusive, eu me inspirei muito no canal da Meridart Design, que eu achei muito legal que ela trouxe uns react. Meridart Design, se não estou enganado, é o canal da Maírla, acho que é o nome dela. Também é um canal muito bom de design gráfico. De contos relacionados a design, empreendedorismo, eu me inspirei, roubei a ideia e eu quero fazer a minha maneira. React na área do design, sabe? Eu acho que é uma coisa bem diferente. Hoje a gente vai ver o vídeo do Mestre Kimura. Não, gente, tô falando sério, eu sei que parece deboche, mas eu tô falando sério. O cara é muito bom, o cara é um dos grandes aí. Então o vídeo que a gente vai reagir hoje é quais os melhores programas para o design de identidade visual. Enfim, vamos ver o vídeo. Os melhores programas para criar logotipos e identidades visuais de forma profissional. Tá bom, antes dele começar, eu só quero comentar uma coisa. Eu acho que a primeira coisa que ele vai falar vai ser Illustrator. Por quê? Porque o Kimura, ele é forte usuário da Adobe e eu duvido muito que ele vá falar que a melhor opção é alguma coisa que não seja Adobe. Primeira opção, o mais conhecido, né, o rei dos programas aí e o mais presente em todas as agências de design do mundo, o Illustrator. Beleza. Adobe não tem escapatória, Sabia. né? Ele é um programa vetorial que se integra a toda a família Adobe. Então, usando o Illustrator, você vai ter total integração com Photoshop, InDesign, é o programa mais utilizado pelas maiores e melhores agências do mundo. Então, se você... gente, pois é, isso daqui que ele falou é fato. Como é que fala? A Adobe, ela domina o mercado. É claro que eu teria que falar horas sobre isso, eu teria até que chamar o Renan, o canal dele fala sobre... Aqui estou. Não precisa. Aqui estou. Vamos falar disso. Ele meio que mostra muito essa coisa do designer livre, né? Ele fala bastante sobre softwares livres, é bem interessante, meu. Eu preciso marcar uma conversa com ele pra fazer esse debate aí, talvez? quer se tornar... Marca! Tá demorando 1000 anos! Marca! Não, desculpa, me excedi, desculpa. Vou melhorar, me desculpa. Um profissional criativo, o Illustrator aí não tem escapatória, né? Você vai procurar um emprego numa agência, você tem que dominar o Illustrator, você vai fazer parceria com outros designers, provavelmente eles vão estar utilizando o Illustrator. Então o Illustrator aí tá no ranking, né, no topo da nossa lista como o melhor software, não em funcionalidade, mas em adesão. Ele é o software mais difundido no mundo, então por isso ele é a minha primeira e melhor recomendação. Em segundo... Então beleza, vamos lá. Tá falando sobre Adobe. Cara, a Adobe só tem essa grande parcela de dominação do mercado que ela tem, justamente porque pessoas influentes como Kimura têm a tendência a sempre recomendar a Adobe. Pode ser uma tendência por questão comercial, porque tem algum tipo de parceria, coisa do tipo. Pode ser uma recomendação também por questão de só querer manter o status quo, que é o que? A Adobe domina o mercado. Então eu só vou falar o que todo mundo já sabe, eu vou falar o óbvio e tá tudo certo. Só que aí fica sempre aquela coisa, tem as outras opções também, mas você tem que usar essa. Você meio que cria uma regra. Tipo, você tem várias opções, mas tem que usar essa. Não, mas se tem as outras opções, por que eu não posso? Não, mas tem que usar essa aqui, porque essa aqui é a melhor, essa aqui é a que todo mundo usa, essa aqui é a que todo mundo pede no seu emprego, essa aqui é a que, sabe? Sempre vai criando essa doutrina. Então, eu acho que seria uma forma, talvez até interessante, de quebrar essa doutrina, se os designers parassem de fazer isso, de o tempo todo ficar promovendo que se compre, que se adquira coisas da Adobe, as instituições de ensino parassem de focar em ensinar softwares da Adobe somente, tá? Que você tivesse lá outras opções de software que você poderia estudar caso quisesse. Eu sei que isso torna os cursos um pouco mais complicados de se fazer, em alguns casos, mas, por exemplo, num curso de design gráfico, se você falar dos softwares em aula, inclusive eu faço isso nas minhas mentorias, né? Eu falo todos os softwares, apesar de eu ensinar um específico. No meu caso, eu dou aulas de Figma. Só que eu também falo dos outros. Eu falo de Lunacy, eu falo de Sketch, eu falo de XD, eu falo de Penpot. E eu deixo claro, a questão não é o software. A questão é a técnica
que eu estou te ensinando nessa aula. Essa técnica se aplica dessa forma aqui para N software. Você só tem que entender como funciona e aplicar no que você achar melhor. Se em algum momento você não quiser usar Figma, quiser usar Penpot, só você trocar de um para o outro. A técnica se mantém. Muito do ensino do design vai um pouco para esse lado de esse programa com essa ferramenta que faz isso desse jeito. Beleza, aí o cara para de ter aquele programa, ele para de ter aquele conhecimento ao mesmo tempo. Porque ele não aprendeu o fundamento por trás daquilo, ele aprendeu como fazer aquilo naquele programa. Então, aí entra uma outra parte do que eu acho que deveria acontecer. Se essas duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, a gente já teria uma boa queda nessa dominação que a Adobe tem no mercado. Mas uma outra coisa que eu acho que é interessante é os designers pararem de salvar as coisas só em formato Adobe. Ou seja, só em formato AI, só em formato PSD, só em formatos que a Adobe é a detentora. Se você salvar tudo em mais de um formato para disponibilizar para os seus colegas, independente de software, eles vão ter acesso àquilo e todo mundo vai poder trabalhar em harmonia. A grande questão é, os cursos te ensinam isso? Eu, no meu curso de design, na minha faculdade, não tive uma aula sobre formatos de arquivo para design. Tudo que eu aprendi foi quando eu tive que fazer a minha transição para o mundo Linux e começar a usar software livre. Então, talvez aí seja um conhecimento que vale a pena de se ter em algum curso. Não sei se talvez os do Kimura tenha, eles são muito falados, imagino que o conteúdo deva ser muito bom, mas como eu nunca fiz, não posso dizer. No lugar fica o Corel, que é o programa aí mais querido pelo pessoal que trabalha nas gráficas. Apesar disso, o Corel tem poder suficiente para fazer tudo o que você faz no Illustrator. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca usei o CorelDRAW. Nunca usei, nunca tive vontade, sério. Nunca Graças a Deus, Mari. Graças a Deus. tive vontade. Ou seja, você usa CorelDRAW? Você já usou? Deixa aqui nos comentários. Fala como foi essa experiência, porque realmente eu nunca usei, nunca tive vontade. Já. Usei o CorelDRAW X6. Minha experiência foi uma merda. Mas tive que usar, né? É possível você fazer tudo que você faz no Illustrator no Corel. Por último, o Affinity Designer é um programa que nem todo mundo conhece porque ele é relativamente novo no mercado, mas ele chegou fazendo barulho. É um programa que traz recursos altamente profissionais para a criação de logotipos e identidades A Mari tá coçando a língua para falar do Affinity Designer ali, ó. visuais, vai suprir aí as suas necessidades tranquilamente. Talvez a única desvantagem dele, que também o Corel, né, vai ter essa desvantagem, é não ter uma total compatibilidade e integração com os programas da Adobe. Gente, eu queria esperar terminar de falar tudo sobre Affinity. Bom, eu uso Affinity, ainda não completou um ano. Desde janeiro eu tava testando ele, né? E aí eu cheguei a um ponto, tipo assim, não, beleza, eu gostei, eu vou comprar. A experiência tá sendo muito legal, não faz falta, assim, do Photoshop. É claro que eu tenho algumas ressalvas, assim, que é nessa questão do desenvolvimento do programa, atualizações constantes, que nem ainda, por exemplo, não chegou essa parte de ferramentas de IA. Tem esse preenchimento generativo, a ferramenta de remover o fundo ainda é um pouco limitada, realmente, assim, o Photoshop tem pontos positivos nessa parte de ele tá mais atual, ele tá mais avançado, e é claro que a gente tem que levar em consideração que ele é o mais popular de todos, ele é uma empresa enorme, né, gente? Então consegue ali ter atualizações constantes. Inclusive, diferente da Adobe, o Affinity você paga só uma vez. Pelo menos, calma aí, gente, que dia que é hoje? Ó, dia 2/10 de 2024. O Affinity ainda não tem essa coisa de mensalidade. Inclusive, o Canva comprou a empresa chamada Serif, que é toda responsável pela Affinity, aí o Canva comprou. E eu realmente usei os dois programas, gente, de verdade. Eu usei o Adobe, eu usei o Affinity, não é à toa que eu comprei, porque inclusive isso é o que cabe melhor pra minha realidade. Eu comprei ele num desconto que tava tendo um tempo atrás. Convertendo em real, deu uns R$400, e isso só uma vez, sabe? E então isso compensou muito porque eu não precisava pagar mais. O Affinity me atende super bem, criei vários projetos dentro dele, não me fez sentir falta de nada. Affinity Design, que é Vamos lá, deixa aí todo mundo terminar de falar para eu poder falar. Qual que é a questão? Nenhum software no planeta inteiro, em todo o universo, em toda a galáxia, em todas as linhas do tempo, realidades alternativas e tudo que você imaginar, vai ter a capacidade de se integrar 100% com a Adobe. Por quê? Porque a Adobe não quer. É literalmente isso. Vê só, a Adobe ela fez os formatos de salvamento de arquivo dela. O AI para o Illustrator, PSD para o Photoshop, e acho que é IN para o InDesign, agora eu não lembro do InDesign. Mas enfim, ela tem os formatos dela. Esses formatos, eles são formatos que a Adobe é a única empresa em toda a galáxia que tem acesso ao código-fonte para saber como fazer o programa salvar
e também como abrir o arquivo sem nenhum defeito. A Adobe é a única empresa que consegue de fato fazer isso. Aí você imagina assim, não, mas os outros softwares também conseguem abrir os arquivos. A Affinity abre os arquivos do Illustrator, o Corel também abre arquivo do Illustrator, tudo bem, eles abrem, mas eles salvam. Salvar é mais difícil. Por quê? Porque a opção de salvar depende de engenharia reversa, porque a Adobe simplesmente não liberou isso. É bem como funciona o caso do WinRAR. O WinRAR ele tem lá a capacidade de compactação e de descompactação de arquivos .rar, que é o formato dele. Só que outros programas têm a capacidade de descompactar arquivos RAR, mas nenhum tem a capacidade de compactar arquivos RAR. Pelo menos não sem engenharia reversa, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, por que o Inkscape abre arquivos Illustrator? Engenharia reversa dos arquivos Illustrator. Por que o Affinity Designer abre arquivos Illustrator? Mesma coisa. E tudo assim. Por isso não tem compatibilidade. Então a culpa não é dos softwares, a culpa é da Adobe. Se a Adobe libera o código sobre como aquele tipo de arquivo que ela criou funciona, para que as empresas possam fazer essa integração nos softwares delas, isso que o Kimura acabou de reclamar para de acontecer em poucas semanas. Porque todas as empresas vão querer ter essa compatibilidade. A questão é, a Adobe não faz isso. Porque se ela fizer, ela está abrindo margem para a concorrência ser melhor do que ela. Imagina um programa que consegue fazer arquivos de Illustrator e não é o Illustrator. A Adobe perderia esse domínio que ela tem. Então ela é do interesse da Adobe que os outros programas não tenham compatibilidade plena com ela. Assim como ela também não tem com os outros. Equivalente ao Illustrator, você tem um equivalente ao Photoshop, não me lembro o nome, e também um equivalente ao InDesign. Então, essa empresa, a Sheriff, ela disponibiliza uma solução completa aí para você que vai trabalhar também com identidades visuais, com ilustração, com logotipo, enfim, qualquer área do design, você vai estar bem servido ali dentro desse pacote também. E agora algumas menções honrosas, que ficaram por último aqui. Eu não recomendo para logotipo e identidade visual, mas dá para usar. O primeiro é o Figma. O Figma Cara, você queria falar Canva de novo, mas acho que ele não fala Canva, porque realmente nem faz sentido criar identidade visual no Canva, enfim. não é um programa criado para logotipos e identidades visuais. Como você deve saber, o Figma é um programa feito para design de produto, protótipos. O Affinity, tipo, pelo que eu vi recentemente, ele nem é mais tão free, sabe? Aquele freemium, é freemium, né? Freemium que fala, que é tipo, a gente é de graça, mas assim, você pode criar até 2 arquivos, tá? Até 1 GB, tá? Eu nunca criei identidade visual no Figma, eu tentei criar posts ali, mas pra mim não deu certo, cara. Ainda mais eu que adoro criar efeitos, eu gosto de usar, cara, um pouquinho de manipulação de imagem, assim, sabe? Aí, não deu certo pra mim. Pra alguns funciona, ainda mais pra quem faz posts, design mais minimalista, sabe? Pode funcionar, às vezes até criar logotipo também, mas pra mim não funciona não, cara. Não funcionou. Obrigada, Affinity, eu tô bem com a Affinity. Sobre Figma para identidade visual, realmente não é uma boa recomendação. Dá para você fazer outros trabalhos de design gráfico a partir do Figma, mas desde que seja digital. Então, por exemplo, você quer fazer um banner para o seu canal, você quer fazer, sei lá, alguma logotipo que só vai ser utilizada no meio digital, né? Você não tem nenhum interesse em imprimir, nem fazer nenhum tipo de material impresso, até dá para fazer. Mas eu continuo dizendo que não é uma boa recomendação você usar o Figma para isso, porque, como até o próprio Kimura disse, ele é uma ferramenta de prototipação. Ele não é uma ferramenta de design gráfico. Apesar dos recursos que ele tem terem bastante maleabilidade para isso. O mais próximo, que eu diria, de uma profissão dentro do design que conseguiria se beneficiar de uma ferramenta como Figma, ou talvez como Penpot, ou como qualquer outra do tipo de ferramenta de prototipação, é o pessoal de social media. Porque eles, como a produção de posts geralmente são muitos posts, tem que dar um jeito de guardar tudo em um lugar que dê para visualizar e tal. Tem muita reutilização de assets e tal. Talvez utilizar um programa como Figma ajudaria na produção mais do que utilizar, por exemplo, um Illustrator ou um Photoshop. Mas o Figma, nesse contexto, seria um programa para montagem dos posts, não necessariamente para a construção desde o zero deles. Então, certas edições, certas coisas teria que fazer por fora e importar para dentro do Figma, caso você queira
utilizar ele nesse circuito aí. UI, UX e tudo mais. Só que ele possui algumas ferramentas assim, interessantes para criação de logotipo. Como eu disse, ele está bem atrás, mas bem atrás de Illustrator, de Corel, do Affinity, não se engane. Mas sim, ele tem ali algumas possibilidades de você criar logotipos. O problema do Figma, que eu sempre falo, ele é um tanto incompleto. Ele vem bem cru, digamos assim. Você vai ter que ficar baixando o plugin, instalando nele para ele funcionar bem. Apesar disso, é um programa leve, é um programa gratuito, no plano mais básico lá. E isso já é uma grande vantagem para muita gente que não tem grana para pagar Adobe, por exemplo. Então, maior vantagem é usar software livre, tá? Não vai nessa de usar Figma, não, que vai ser pior para você. Não, hoje em dia já mudou, cara, de verdade. Mas, ó, de novo, ó, dando menção honrosa aqui, tem um curso gratuito do Renan, que ele ensina a mexer no Paintpot. Eu não posso afirmar se lá é um lugar legal para você criar logotipo, enfim, né? Mas às vezes você quer criar alguns. Não é um lugar legal para criar logotipo, mas se você for tentar fazer alguma outra coisa de design gráfico, que você consiga fazer a montagem especificamente, o Paintpot é um lugar muito bom. Inclusive eu tenho uma aula que eu botei como extra no curso, que eu ensino como fazer um post para rede social todo dentro do Paintpot. Então toda a construção do post é feita dentro do Paintpot e, como eu disse, seria o melhor uso para um tipo de software como esse, tá? Posts mais simples. Gente, é muito link pra colocar, meu Deus. Eu vou colocar o canal dele aqui pra você conhecer, tá, gente? Lá ele tem um curso gratuito de Paintpot, e aí o Paintpot ele é gratuito, ele é um software, não, pera, ele é ele é um uso livre, é um dos programas de uso livre. Ele é um software livre, é isso que ela quis dizer. Inclusive, eu acho que logo o Kimura vai falar sobre programas de uso livre. Exemplo gratuito é o Inkscape. E você também pode... Mencionou o Inkscape. Pode utilizar. Ai, cara, que tempos sombrios. Desculpa, gente, sério, desculpa. Pessoas apaixonadas por softwares livres, mas de verdade, nosso Inkscape pra mim foi tempos sombrios, cara. E o Canva, hein? Vamos lá. Vamos falar de Inkscape, então, antes de chegar na parte polêmica do Canva. Inkscape, se você quer um software gratuito, mas que dê para você trabalhar profissionalmente até, cara, tem que ser o Inkscape. Você não tem muitas outras opções. A única coisa que ele tem de defeito hoje que você não consegue utilizar ele sozinho. Você teria que usar ele em conjunto com um outro software, que também é um software livre, chamado Scribus. Por quê? Se você trabalha como design gráfico, mas você só trabalha para o digital, o Inkscape vai te suprir 100%. Você vai conseguir fazer tudo por lá, de um jeito profissional, de um jeito tranquilo, vai ser tudo bem. Agora, se você precisa que o que você produziu seja impresso, como ele não tem a saída com os perfis CMYK, você não consegue fazer isso. Por enquanto, tá? A gente está gravando esse vídeo em 10/12/2024. Até esse momento, o CMYK está sendo trabalhado no Inkscape. Vai chegar um ponto de que vai ter, sim, a saída em CMYK, mas ela ainda não aconteceu. Então, aqui no canal a gente até tem um tutorial ensinando como fazer essa saída em CMYK, né? A gente faz um PDF X1A com o perfil CMYK incluído. E você precisa desses dois programas, tá? Mas não é nada muito difícil, você vai fazer todo o seu trabalho no Inkscape normalmente, vai finalizar o arquivo lá, depois você só vai abrir no Scribus e fazer essa conversão de perfil de cor, tá? Não é nada que a pessoa morreria por fazer um trabalho desse tipo, não. É um caminho diferente, mas é um caminho eficiente tanto quanto. Quanto à questão aí que a Mari falou que eram tempos sombrios para ela, eu acho que aí, considerando até a história dela, né? É uma associação que ela fez de ter um computador ruim e ter que usar Linux para esse computador ficar um pouco mais utilizável e ficar limitada a usar somente o Inkscape. Então agora que ela tem um computador melhor e tal, talvez até se ela tentasse utilizar o Inkscape como uma ferramenta mais cotidiana no trabalho dela, ainda mais considerando as atualizações e tal, eu acho que ela teria uma opinião um pouco diferente. Acho que ela já pensaria muito mais nos tempos sombrios com todo o contexto, não somente com o Inkscape em si. E rola fazer logotipo e identidade visual nele? Eu já fiz um vídeo falando sobre o Canva, vou deixar aqui os vídeos recomendados aqui em cima, mas para resumir, não, tá? O Canva é um serviço criado para não designer, ou seja, para pessoas que não entendem de design, mas precisam de peças gráficas para empresa ou algo do tipo, e ele cumpre muito bem essa funcionalidade, mas não se engane, tá? Não tenta inventar. Mas, tipo, realmente, o Canva. Então, o Canva não serve para isso, por quê? Porque a maioria das coisas que tem lá são assets que são feitos para uso não comercial, né? Então, por exemplo, você cria uma logotipo dentro do Canva, você tenta registrar no INPI, você simplesmente não vai conseguir, porque não é uma criação original. Então, o detentor daquela criação original pode embargar
o registro da sua marca. E, além disso, vários outros problemas, né? Que como os assets são assets prontos que você tem lá, você não cria propriamente, né, a grande parte das coisas. Como os assets que tem lá são assets prontos, cara, a grande chance de você criar uma logo com os assets que tem lá e ter uma outra igualzinha. Então, não faça isso. Não é o melhor lugar para você criar, porque lá dentro tem artes ali que não são suas e pelo que entendo também é que você pode criar um logotipo lá, mas você só pode criar com os elementos básicos crus do Canva. Tipo, você pode usar círculo, você pode usar o quadrado, você pode usar a seta que tem lá, enfim, é bem limitado. E, tipo, muita gente, cara, tem logo igual. Nossa, logotipo de manicure é um pesadelo, cara. Meu Deus do céu, um logotipo tirado do Canva, meu Deus do céu, é um pesadelo. Depender de templates, então não é legal, tá? Não considere o Canva como um software para você que quer seguir carreira como designer profissional. Na verdade, calma. Na verdade, o Canva pode sim ser muito bom pra você criar, às vezes, posts também, sabe? Eu conheço muitos designers profissionais e gente, eu tô nem aí se tem gente que acaba sendo contra, enfim, tá? Pra identidade visual realmente não dá. Mas pra você criar, às vezes, um design de posts que, tipo, não vai algo que vai precisar de muita... Ai, gente, como é que eu posso dizer? Muita editabilidade. Tipo assim, que nem eu crio os meus filtros lá no Affinity, eu gosto de fazer uma manipulaçãozinha. Ah, eu sei, tem como remover o fundo lá, mas tipo, eu gosto de criar uns efeitos, eu gosto de fazer umas coisas muito loucas que não dá pra fazer no Canva, sabe? Eu faço coisas no Affinity que não dá pra fazer no Canva. Você é designer ou você não é. Então, sobre a questão do Canva, tá? Incluindo todas as ferramentas aqui que foram mencionadas, tá? Nenhuma delas é uma ferramenta necessariamente ruim. Elas só são ferramentas boas ou ruins baseadas no contexto. Então, por exemplo, quer dizer então que o Illustrator é uma boa ferramenta? Sim, é uma boa ferramenta. O Affinity Designer também é. O Inkscape também é. Tudo depende de contexto. Então vamos colocar todo esse ranking que ele está fazendo num contexto do seguinte: você é um designer, você precisa economizar dinheiro e você quer trabalhar na sua profissão sem ter que investir nas ferramentas, pelo menos a princípio. Vamos pensar esse contexto. A primeira ferramenta que estaria na lista provavelmente seria o Inkscape, porque ele é a única que te permitiria criar uma identidade visual, trabalhar com isso, sem custo. Ah, mas depois tem sei lá, o Canva, tem o Figma, mas não são ferramentas próprias para isso. Nesse contexto, a ferramenta própria para isso é somente o Inkscape, que inclusive, falando de integração, ele se integra muito bem com o GIMP e com o Scribus, que seria basicamente o equivalente de você ter o Illustrator, o Photoshop e o InDesign. O Inkscape é o equivalente do Illustrator, GIMP é o equivalente do Photoshop e o Scribus é o equivalente do InDesign. Lembrando, equivalente não é igual. Então, não é porque ele faz o mesmo tipo de trabalho que ele faz do exato mesmo jeito e com a mesma facilidade. Tem coisas que são diferentes. Algumas são mais fáceis, por exemplo, no Inkscape do que são no Illustrator e vice-versa. Kimura, eu tô começando, não tem dinheiro para pagar software, quais desses programas gratuitos eu utilizo? Você pode começar utilizando Figma ou Inkscape para você começar a estudar, mas é uma opinião um pouco polêmica que eu vou falar, mas eu prefiro que você utilize programa pirata, que você pirateia a Adobe quando você... Vou fechar o vídeo. Não faça isso. Não faça isso. Você não... Ai, cara. Olha, você vê como as pessoas elas criam o próprio veneno. Olha só. Vamos supor o seguinte, então. Eu quero começar no design e eu não tenho recursos para adquirir o curso do Kimura, que é um curso que no design gráfico, né, o Forma, tem os outros dele lá, são cursos muito bem conceituados. Como eles são muito bem conceituados, existem empresas que têm uma certa até preferência por pessoas que vêm desse curso, né? Então, eu posso supor o seguinte: se eu não posso comprar o curso do Kimura, então eu devo piratear o curso, porque o conhecimento que tem lá vale mais eu ter ele, ainda que de forma ilegal, do que eu não ter ele e aprender por fora em N outros canais do YouTube, até que eu possa, de fato, pagar pelo curso. Essa é a lógica que faz sentido. Então, é assim que a gente tem que fazer as coisas. De novo, o problema não está no software, o problema está na filosofia de caras como Kimura que propagam esse tipo de discurso. Que é o quê? Use determinada coisa, siga determinada regra, faça tudo do mesmo jeitinho.
Entre na fila, olhe somente para frente, não olhe para o lado, não expanda seu horizonte. Esse comportamento é o que causa grande parte dos problemas que depois eles vão reclamar, como, por exemplo, pirataria do curso do Kimura, que, inclusive, foi o tema do primeiro vídeo desse canal. Não sei se vocês sabem, que é onde eu falo sobre a pirataria do curso dele, eu também falo alternativas, né, de softwares e tudo mais, até para evitar a pirataria, por exemplo, de software da Adobe. Se a própria Adobe não fosse uma mercenária gananciosa que quer dinheiro a todo custo, e isso nem é uma acusação que eu poderia dizer assim que eu seria processado por fazer, porque é a opinião de várias outras pessoas e tem N provas corroborando isso, né? Até o escândalo recente com a questão das assinaturas da Adobe comprova isso, né? Que eles têm certas políticas internas que são de fato gananciosas, né? Se ela pensasse em, poxa, vou ajudar, ainda que seja, sei lá, vou ajudar somente o Inkscape por conta da questão do propósito de software livre, e vou liberar para o Inkscape que ele possa abrir e salvar arquivos nos formatos que são proprietários meus, vou deixar o código com os caras para que eles possam trabalhar. Se isso acontecesse, a Adobe automaticamente pararia de ter problemas com pirataria. Porque se o Inkscape é capaz de abrir os arquivos do Illustrator e é capaz de salvar em Illustrator, quem não tem grana para comprar o software da Adobe e utilizar ele, provavelmente utilizaria o Inkscape. E não teria esse problema de um software não se integrar com o outro. Porque a única integração que falta é que os dois compreendam o formato de arquivo da mesma forma. Então, para isso acontecer, a gente só precisaria que a Adobe deixasse de ser gananciosa e liberasse esse código-fonte para que outros desenvolvedores, e aí poderiam ser de outros concorrentes ou software livre, pudessem trabalhar em cima disso. Como isso não acontece, isso cria pirataria. E aí, associado a isso, você tem um mercado que exige que você saiba Adobe por um motivo abstrato de só a Adobe é boba, só quando na verdade até o próprio Kimura falou isso no começo do vídeo, que não é bem assim. Então não tem o porquê de fazer essa exigência, né? É só um parâmetro, né? Talvez aí também vá do mercado de saber perguntar, né? Então, por exemplo, você sabe fazer identidades visuais? Sim, sei. Qual programa você usa? Tal. Tá bom, deixa eu ver seu portfólio. Pô, gostei do portfólio. Então, independente do programa, gostei do portfólio, o trabalho do cara é bom, vou contratar ele. Ah, mas minha equipe inteira usa Adobe e tal, não sei o quê. Cara, se você colocar um cara lá que não usa Adobe, você pode ter certeza, em pouco tempo todo mundo vai se integrar. Todo mundo vai começar a salvar o arquivo de um jeito X específico, que ajuda o colega, ou o próprio colega vai fazer o trabalho dele de um jeito X que não afeta o trabalho dos outros. Equipes se integram, equipes se entendem. Você não precisa criar um livro de regras para contratar pessoas. Pelo menos não no sentido de uso de software, né? Mas as empresas criaram. E cursos, mesma coisa, cara. Se você focar em ensinar a metodologia mais do que ensinar um software, a pessoa que aprender aquela metodologia do jeito certo, com todas as variáveis, com todos os pormenores, ela vai saber adaptar aquilo até pro Paint. Se você der o Paint na mão dela, ela vai saber fazer exatamente o que você ensinou para ela. Então, até pro vídeo também não ficar muito longo, que já tá batendo 30 minutos aí, cara, esse comportamento exato que o Kimura falou é o que vai fazer depois ele reclamar que as pessoas pirateiam o curso dele, ou pirateiam um e-book que ele queira lançar, ou pirateiam alguma coisa dele. Porque é uma coisa que se aplica tanto para o software, quanto para o que está em volta dele, como o aprendizado desse software. Porque se o cara não tem grana para pagar o aluguel da Adobe, você acha que ele vai ter grana para pagar o Forma? Você acha que ele vai ter grana para pagar qualquer outra iniciativa que o Kimura coloque no mercado? É provável que não. Pelo menos a princípio, a grande maioria vai fazer o quê? Eu vou piratear o Kimura até eu poder pagar. Que é exatamente a mesma coisa que ele está propondo que se faça com o software da Adobe. Você pirateia, fica usando, quando você puder pagar, você vai lá e paga. Não faça isso. Tá bom? Bem, pessoal, por esse vídeo é só, porque já tá ficando longo pra caramba, eu não quero deixar isso muito extenso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tudo mais, o react, as opiniões da Mari, eu vou deixar o link aqui na descrição, também no comentário fixado. Lembrando pra você que nós temos aqui diversas iniciativas também para que você possa aprender sobre software livre, por exemplo. E aqui o Kimura ele menciona somente o Inkscape, mas não tem só ele, tem muito mais. Você pode aprender sobre N softwares livres olhando o vídeo que eu vou deixar bem aqui, ó, bem aqui, nesse cantinho, que tem toda a suíte que você pode utilizar para N trabalhos relacionados a design. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço para você que se inscreva aqui no canal,
deixa um like nesse vídeo e, se você se inscreveu, ative o sininho de notificações para receber outros conteúdos como esse. Além disso, também temos o nosso grupo no Telegram. Lá você pode conversar diretamente comigo e com os inscritos que estão lá sobre N assuntos relacionados a design e software livre. O link é t.me/designs livres e você nem precisa ter o Telegram instalado. É só você acessar o link e logar com a sua conta. Você já vai poder conversar com a gente. E caso você tenha interesse, eu ofereço mentorias para UI e UX designers que queiram melhorar as suas habilidades. Se você tem nível júnior ou pleno e quer melhorar, dá uma olhadinha na descrição que tem o link com a minha mentoria, opiniões de outros alunos e todos os outros detalhes lá, beleza? Agora no final vou deixar um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero que seja uma recomendação legal e te espero te ver por lá. Até a próxima.